Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou Matheus Melo e o meu desejo é que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Se esse é o teu desejo também, você pode se inscrever nesse canal e clicar no sininho para receber as notificações sempre que sair vídeos novos. E se você gostar desse vídeo, você pode deixar um joinha, que isso ajuda a compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a vontade de Deus, como descobrir ou como entender a vontade de Deus para a sua vida. A primeira coisa que você precisa entender é que na Bíblia, a vontade de Deus ela apresenta dois aspectos. O primeiro aspecto é o que a gente vai chamar aqui de vontade secreta de Deus. O segundo aspecto é o que a gente vai chamar de vontade revelada de Deus. Quando a gente fala da vontade de Deus, a gente precisa entender sobre qual aspecto dessa vontade nós estamos falando. Se a gente está falando da vontade secreta ou se a gente está falando da vontade revelada. Qual é a vontade secreta e qual é a vontade revelada? A vontade secreta é aquilo que pertence a Deus, aquilo que só Deus sabe, aquilo que só Deus conhece, que ninguém mais sabe. Tá? Aquilo que Deus planejou e Ele programou para acontecer e Ele sabe que vai acontecer e só Deus sabe daquilo. A vontade revelada é aquilo que Deus decidiu fazer conhecido a nós. Aquilo que Deus deseja para você, aquilo que Deus quer para a tua vida e que Ele decidiu fazer conhecido para você, que Ele decidiu revelar para você. E como que Ele decidiu revelar isso para você? Através das Escrituras. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz que as coisas ocultas ou secretas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós e a nossos filhos. Para quê? Para que a gente cumpra a vontade dele, para que a gente cumpra os seus mandamentos. A gente fala de descobrir, de conhecer a vontade de Deus, mas muitas vezes a gente perde o entendimento de que a vontade de Deus já foi revelada para nós nas Escrituras. Ou seja, aquilo que Deus quer que você saiba sobre o que Ele quer para você, sobre o que Ele tem para você, Ele já revelou para você. É importante você lembrar que Deus é um bom Pai, que Ele é bom o tempo todo. Então, Ele não esconde as coisas de você para que você fique tentando de alguma maneira descobrir. Ele não é esse Deus que não quer se revelar e que quer que você fique de alguma maneira perdido, ansioso, preocupado, tentando conhecer o que Ele quer ou tentando saber o que Ele deseja. Não. Pelo contrário, Ele é tão bom que Ele decidiu revelar a vontade dEle para você. Ele decidiu tornar conhecida. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 5, no versículo 17, ele diz o seguinte, que nós precisamos entender, compreender a vontade de Deus. Ele não diz que a gente precisa descobrir. Ele diz que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender a vontade de Deus para nós. Ou seja, Deus já revelou o que Ele quer. Deus já mostrou para nós o que Ele deseja, qual é a vontade dEle. Cabe a nós agora buscar entender aquilo que Ele já revelou, aquilo que Ele já mostrou. Só que muita gente, infelizmente, está tentando descobrir, foca mais a atenção naquilo que Deus não revelou, na vontade secreta de Deus, ao invés de focar naquilo que Deus quer que a gente foque, que é a vontade dEle revelada para nós na Sua palavra. Então o que acontece? A gente fica preocupado. Deus, onde o Senhor quer que eu trabalhe? Deus, que cidade que o Senhor quer que eu more? Com quem o Senhor quer que eu case? A gente fica tentando descobrir essas coisas e querendo que Deus decida por nós e que Deus nos mostre essas coisas. Quando na verdade Deus está mais preocupado em nos mostrar como nós devemos agir diante dessas coisas. Como nós devemos viver e o que devemos fazer diante dessas coisas. Por exemplo, Deus, com quem o Senhor quer que eu case? Quem é a pessoa que o Senhor quer que eu case? Ao invés de você orar assim, o que a Bíblia orienta é que você busque por sabedoria e que você olhe para as Escrituras e veja o que Deus já disse para você sobre casamento. Então Deus já revelou para você na palavra o que Ele quer que você saiba sobre casamento, sobre relacionamento. Só que a gente vive nesse misticismo gospel, a gente vive nessa ideia de como chama quando a gente quer, tipo assim, descobrir o futuro? Tipo cartomante, assim, essas coisas. Ah, esqueci, mano, como fala quando a gente vai, tipo, tentar prever o futuro, assim, querer consultar o futuro.
Enfim. Aí o que acontece? A gente quer fazer de Deus uma espécie de uma cartomante, né, que vai ficar dizendo pra gente o que vai acontecer no futuro, porque no final das contas a gente não confia na bondade de Deus de cuidar de nós, e muitas vezes a gente fica nessa, sabe por quê? Porque a gente não quer assumir responsabilidade pela nossa própria vida e muitas vezes ter que lidar com as escolhas ruins que às vezes a gente faz. E aí então a gente quer que Deus diga pra gente o que a gente deve fazer, quando a gente deve fazer, quando na verdade Deus nos mostrou o que Ele pensa e Ele mostrou já o que Ele quer, só que a gente ignora a palavra dele, a gente ignora o que Ele quer e a gente quer que tenha uma manifestação sobrenatural, onde Deus desça do céu, onde Ele nos revele de maneira sobrenatural o que é que eu devo fazer, para onde eu devo ir, com quem eu devo ficar e assim por diante. Então a gente quer que Deus decida por nós e que Ele diga, e a gente coloca isso numa roupagem, infelizmente, numa roupagem muitas vezes de falsa até humildade, até falsa humildade, dizendo o seguinte: não, é porque eu quero saber qual a vontade de Deus. Eu quero saber que se Deus quer que eu fique nessa empresa ou vá para outra. Quando na verdade a gente deveria conhecer a palavra de Deus e ver o que Ele diz sobre trabalho. Ver o que Ele diz sobre decisões importantes, quais são os princípios de sabedoria que a Bíblia me instrui a seguir quando eu preciso tomar uma decisão importante, por exemplo. Quais são as coisas que eu devo considerar, os valores que eu devo ponderar. Mas ao invés da gente se debruçar sobre as Escrituras, procurar conhecer a vontade de Deus revelada nela, a gente quer que Deus nos revele aquilo que é um mistério que pertence somente a Ele. A gente quer que Ele conte para nós os detalhes do dia de amanhã. Mas sabe o que Jesus disse? Basta cada dia o seu mal. Em outras palavras, Ele mesmo disse isso: não se preocupe com o dia de amanhã, não ande inquieto sobre o dia de amanhã. Então eu não tenho que me preocupar com os detalhes do que vai acontecer. Pelo contrário, eu tenho que colocar a minha atenção em conhecer, ou como diz lá em Efésios 5,17, em entender a vontade de Deus que já está revelada para mim nas Escrituras. Entender aquilo que Ele diz, entender aquilo que Ele pensa, para que eu, diante das decisões da minha vida, do meu dia a dia, eu possa tomá-las com sabedoria segundo a palavra de Deus, assumir responsabilidade pela minha própria vida, tendo plena certeza de que uma vez que eu estou seguindo as Escrituras, eu estou fazendo a vontade de Deus. E para fechar, eu quero dar alguns exemplos para você. Eu não preciso perguntar para Deus, por exemplo, se eu devo ir para a África, ou se eu devo ir para os Estados Unidos, ou se eu devo ficar na minha cidade. Onde o Senhor quer que eu pregue o Evangelho? Ele já disse onde Ele quer que eu pregue o Evangelho. Vá por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Eu não preciso perguntar para Deus para quem o Senhor quer que eu fale. Eu posso até fazer isso? Claro que eu posso, mas eu não posso esquecer que Ele já me disse para quem Ele quer que eu fale. Para quem que Ele quer que eu fale? Para toda criatura. Tá dando para entender? Muitas vezes a gente quer buscar o mistério quando a gente, na verdade, está ignorando aquilo que já está revelado. Se eu quero me casar com alguém, eu não tenho que perguntar para Deus com quem Ele quer que eu case. Ele já me mostrou. Se eu sou um cristão, Ele quer que eu case com alguém que é cristão, por exemplo. Ele já me mostrou os princípios que eu devo seguir para um relacionamento ou para um casamento. Ele já me mostrou, eu como marido, como eu devo tratar a minha esposa. Ele já me mostrou no meu relacionamento, se eu não sou casado e eu estou conhecendo alguém, eu estou noivo de alguém, como eu devo me portar. Como, por exemplo, eu devo casar logo ao invés de ficar abrasando. Então, eu não devo dar lugar para as tentações sexuais no meu relacionamento. E eu não devo ficar muito tempo me relacionando. Tá dando para entender? Então, eu já tenho na Bíblia revelado aquilo que Deus quer para mim. Só que no final das contas, às vezes a gente está buscando que Deus decida por nós. Então, ao invés de você buscar que Deus decida por você, o que Deus quer é que você compreenda aquilo que Ele já disse para você nas Escrituras e que você assuma responsabilidade pela sua vida para viver segundo a vontade dEle. E a vontade dEle está revelada para nós na palavra dEle. A vontade de Deus, então, não é algo que você tem que tentar descobrir. A vontade de Deus é algo que você precisa entender, porque Ele já revelou para você. Ao invés de você focar naquilo que pertence só a Deus, Deus quer que você coloque a sua atenção naquilo que Ele já revelou para você, porque é isso que Ele quer para você, que você conheça a vontade dEle revelada para você na palavra dEle. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, você pode deixar aqui nos comentários. Quem sabe eu grave um outro vídeo respondendo, ou também responda aí seu comentário, ou até responda lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, você pode me seguir lá. A gente pode interagir bastante por lá. E se esse vídeo te abençoou, se você foi edificado, compartilha com outras pessoas, porque isso pode edificar a vida delas também, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve logo. A gente se vê nos próximos vídeos. Fica na paz.